Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. O Salvador bendito. Estamos vivenciando o tempo da Páscoa. Este é o quinto domingo do chamado tempo pascal, um período de 7 semanas que se estendem desde o domingo da ressurreição até a festa de Pentecostes, e ao longo do qual fazemos memória, a gloriosa vitória de Jesus sobre a morte, penhor de nossa própria vitória também. Estamos alegres, e a cor branca que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas nos recorda que a luz divina que promana do Cristo vivo tem brilhado sobre as nossas vidas e iluminado a inteireza de nosso viver. Nos preparamos para dar início a esta celebração, usufruindo de um tempo de introspecção e enlevo espiritual, no qual somos conduzidos pela nossa querida irmã organista Gisele Santana. Ouçamo-la em espírito de devoção. Nesse mesmo espírito de adoração, lhe convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Nós te adoramos, Senhor, por tua majestade, por tua glória. O Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Por isso nós te pedimos, aceita o culto que lhe prestamos. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu lhe convido a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento. Nós vamos ao livro dos Salmos e procederemos à leitura do salmo indicado pelo lecionário cristão para este quinto domingo do tempo pascal. É o salmo de número 22. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, nele, o salmo de número 22, onde nós leremos desde o versículo 22 até o versículo de número 31, o último. Estamos juntos no livro dos Salmos, no Salmo 22, lendo desde o versículo 22, onde o salmista fala assim: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra.
Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Servimos a um Deus cheio de misericórdia, amor. A sua graça tem estado sobre nós e que, se não fosse ela, imagine como seria a minha e a sua vida. No entanto, nós sabemos que a nossa realidade é uma realidade pecaminosa. Por isso eu quero lhe convidar a confiar nesse Deus maravilhoso. Esse Deus que não despreza a nossa oração, um Deus que sabe que somos limitados, mas ainda assim escolheu nos amar. Feche seus olhos, confesse seus pecados ao Senhor nesse momento. Se você puder, ajoelhe-se. Se não, apenas curve sua cabeça, feche seus olhos e confesse seus pecados ao Senhor neste momento. Senhor Deus, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, na certeza que Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Mesmo, Senhor Deus, quando a nossa oração é a confissão de pecados. Sim, quando falamos daquilo que fizemos e que ferem a Tua santidade e a Tua pureza. Te clamamos, Senhor, tenha piedade de nós. Sabemos das nossas falhas, mas não queremos viver com elas e nem nelas. Pelo contrário, queremos fazer a Tua vontade, que ela se cumpra em nós. Por isso, Senhor, mais uma vez, perdoa-nos, ó Pai. Nós te agradecemos porque temos a certeza, conforme a Tua palavra, que o Senhor não despreza um coração contrito. Por isso temos a certeza de que fomos perdoados. Bendito seja o Teu nome, Pai. Ainda te suplicamos. Continua, Senhor Deus, a abençoar os Teus filhos. Continua a nos dar forças diante das tempestades que enfrentamos. Que tenhamos sempre a certeza de que o Senhor tem estado ao nosso lado, cuidando, guardando e protegendo. Louvado seja o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fazei-o em memória de mim. Estas foram as palavras de ordenança do Senhor. Esta é a mensagem cantada pelo coro Aidéia Moraes. Em memória de mim, composição de Buddy Red nas vozes do coro, com acompanhamento da nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Ouçamo-lo.
Vivemos num mundo de muitas pessoas. São mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Muita gente. Mas veja só, eu e você, chamados e separados por Deus para viver as benesses do reino. Eu e você escolhidos, se cumprindo assim a palavra que diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Por isso, nos envolver, participar do reino é um privilégio. Eu e você separados pelo próprio Deus. Por isso, contribuir com esse reino é algo maravilhoso. E você pode fazer das mais variadas formas, com o seu tempo, com as suas capacidades, com tudo aquilo que você pode fazer, inclusive com seus recursos, trazendo dízimos e ofertas ao gasofilácio. Na sua tela, você vê aí os dados bancários da nossa igreja. Você pode fazer a sua transferência, o seu depósito ou o seu Pix. Tudo de forma segura. E assim você estará abençoando esta causa santa. Deus te abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e orar, consagrando dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Senhor Deus eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos escolhidos e separados pelo Senhor mesmo para te servir no teu reino. Para nós isso é uma alegria e também um privilégio. Por isso, Senhor Deus, ao trazer dízimos e ofertas ao gasofilácio, o nosso coração se enche de alegria, pois não somente nos envolvemos, mas também demonstramos a nossa gratidão a Ti. Por isso queremos te consagrar dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. E fazemos isso no nome doce e santo de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido você a mais uma vez abrirmos juntos as nossas Bíblias, agora com o fim de meditarmos num passo das Escrituras. Estamos abrindo juntos, novamente, no livro dos Salmos, porém agora no Salmo de número 4. E a nossa leitura se estenderá do versículo número 2 ao versículo de número 5. Estamos juntos abrindo no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 4, e a nossa leitura vai do versículo 2 ao versículo 5, onde se diz assim: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto lido nos fala de realidades com as quais todos temos de lidar, que são inerentes à condição humana. E nós vamos perceber como as lições que depreendemos da leitura se aplicam de forma bastante prática e efetiva à realidade de todos os dias, partilhada por todos nós. O primeiro versículo que lemos, o versículo 2, traz uma indagação dirigida à humanidade. É como se Deus agora interpelasse a nós e o fizesse nestes termos: homens, até quando vocês vão converter a minha glória em vexame, amando a vaidade, buscando o que é mentira? O povo judeu traz no escopo daquilo que é o cerne de toda a sua lei e que orienta toda a sua praxis, a saber, nos 10 mandamentos, um preceito que diz: não tomarás o nome de Deus em vão. E como isto foi levado a sério ao longo de toda a história deste mesmo povo. Sim, o escrúpulo do povo em evocar o nome de Deus, fazendo-o de forma indevida ou desnecessária, sempre foi tão grande que a própria pronúncia do nome acabou se perdendo. Ela foi esquecida. De tanto não se utilizar o tal nome, ele acabou se apagando de uma certa maneira. E isto tudo revela um cuidado, um capricho com relação à lei divina,
um desejo de cumpri-la e de cumpri-la rigorosamente. Mas esta seria apenas uma das maneiras de se violar o mandamento. Coisa muito mais grave, parece-me, ocorre quando o nome de Deus é evocado para se realizar condutas, ações que sabidamente são contrárias ao seu desígnio, à sua vontade, a aquilo que lhe é agradável. E nós sabemos que isto não é nenhuma novidade, nem coisa tão somente do nosso tempo. É coisa que se repetiu incontáveis vezes ao longo da história. Pessoas usando o nome de Deus para fazer aquilo que é mal, para explorar, para exercer dominação, para ludibriar. E isso tem aos montes. Eu sei disso, você sabe também, e a gente fica com uma sensação de que sempre foi assim e possivelmente sempre será, até que Jesus retorne e ponha termo à história deste mundo, um mundo marcado pelo pecado. Mas o fato é que, eventualmente, eu e você incorremos neste tropeço até mesmo sem nos darmos conta disto. Veja, todos nós projetamos uma imagem de nós mesmos para aqueles que estão ao nosso derredor. Todos nós o fazemos, ainda que involuntariamente. Apesar de que, no tempo que se chama hoje, as pessoas se importam muito com a imagem que projetam. Aí estão as redes sociais que não me deixam mentir. Ali estamos projetando imagens, estamos usufruindo de uma grande vitrine que nos projeta para o mundo. E tem pessoas que vivem praticamente em função da composição desta mesma imagem. Ora, quando somos cristãos, a imagem que projetamos estará sempre e necessariamente atrelada à fé que professamos. As pessoas vão olhar para mim e para você e, havendo reconhecido em nós este vínculo, vão nos julgar a partir dele. E aí, tudo aquilo que fazemos, sendo julgado a partir deste crivo, passa a ter repercussões maiores do que aquelas que nos afetam diretamente. Afinal, se eu represento a fé, se eu represento a identidade cristã, se eu sou reconhecido como um cristão, bom, eu preciso ponderar nisto a cada atitude, a cada palavra proferida, a cada pensamento até, pois as pessoas vão observar e ver não apenas eu ou você agindo, mas um cristão fazendo-o. E isto pode ter grandes implicações e consequências desastrosas, eu diria. Sim, porque tem muitos cristãos agindo de maneira inconsequente ou mesmo irresponsável, não levando em conta o fato de que são cristãos e dando curso a comportamentos que envergonham a fé, que constrangem a igreja, que arranham a imagem que o cristianismo deve dar ao mundo, como um testemunho daquilo que Deus é e deseja ver refletir-se no povo que é seu. Fomos criados por Deus para a manifestação da sua glória eterna. Já a primeira lição do nosso catecismo nos ensina isto. Mas há muitos, diz o salmista, que há muito têm tornado a glória de Deus em vexame. Ao invés de amar a Deus, amam, na verdade, a vaidade, vivem pelos seus caprichos, estão subordinados às suas pulsões que não conseguem dominar e, neste exercício, demonstram mais amor à mentira do que à verdade bíblica pura e simples e aos valores de nossa fé.
Fato é que nós enxergamos as coisas desde a superfície. Olhamos para a superficialidade das aparências, enquanto o Senhor olha o nosso íntimo, conhece o nosso interior. E a despeito das imagens que projetamos, diz o versículo 3, sabei, porém, o Senhor distingue para si o piedoso. Precisamos cuidar da nossa imagem e nos lembrar que somos cristãos e, como tais, seremos vistos, não apenas pelos olhos humanos, mas pelos olhos divinos. As expectativas que são postas sobre nós não são pequenas. Diz-nos o Senhor: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Percebe a medida que nos está proposta? Para alguns, soará como uma utopia, algo impossível de se realizar de fato, de verdade. Bom, talvez seja realmente inacessível esta perfeição que tal palavra nos enseja. Mas isso não significa que possamos adotar uma postura de laxismo moral e nos acomodar nela. Bom, se a perfeição é impossível, eu faço o que dá para fazer e vida que segue. De modo algum. Esse é o horizonte proposto para que o busquemos e o busquemos em todo o tempo. É claro que nisto falharemos, tropeçaremos, mas o Deus misericordioso será conosco. Ele nos dá alguma indicação de como administrarmos tais circunstâncias, por exemplo, segundo aquilo que nos fala o versículo de número 4. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Há certas pulsões que se manifestam dentro de nós e que não somos capazes de controlar. Elas simplesmente brotam. Você, por exemplo, deve já ter sentido alguma empatia ou encantamento ao contemplar gestos de bondade sendo praticados ou as feições amáveis de uma criança, mas deve também ter experimentado alguma indignação quando testemunha de alguma injustiça, de um ato de maldade. Essas sensações ou sentimentos que nos advêm das circunstâncias que vivenciamos, nós não controlamos, elas simplesmente ocorrem. Mas aquilo que vamos fazer com elas, isto sim, está na alçada do que podemos controlar. E é justamente aí que entra a nossa responsabilidade. Sentir-se inflamar, enraivecer por conta de uma injustiça sofrida ou testemunhada é involuntário. Mas o modo como lidaremos com estes sentimentos está no âmbito de nossas responsabilidades que exercemos, certos, de nossa figura cristã, do papel que desempenhamos neste mundo face a essa sociedade e, sobretudo, perante os olhos de Deus. E é nesse sentido que o texto nos exorta: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sim, porque muitas vezes indignados nos deitamos e queremos agir. Queremos tomar nas mãos as rédeas dos acontecimentos, estabelecer aquilo que demanda-nos nosso próprio senso de ordem e justiça, nosso senso de direito, quando, na verdade, o que deve se estabelecer e realizar de fato é a vontade do Senhor. Esta sim, boa, perfeita e agradável. O que fazemos quando tais sentimentos ou sensações, quando tais pulsões brotam dentro de nós? Diz-nos agora o versículo de número 5.
oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O texto está nos exortando a fazermos de nossas próprias vidas um contínuo sacrifício. Um sacrifício de justiça, uma oferenda a Deus que nos custa algo. Isto é o sacrifício. Sim, declinaremos de certas paixões e pulsões. Vamos declinar de certos impulsos a que nos sentimos compelidos. E vamos realizar aquilo que é consoante à vontade santa do Altíssimo. Vamos agir em conformidade aos valores de nossa fé, de nossa ética, aos valores do reino. Vamos ajustar as nossas vidas à vontade de Deus e, assim, viver vida justa. E quanto ao mais, diz ainda o verso 5, confiaremos no Senhor. O texto nos ensina, portanto, até onde vai a nossa ação, os limites de nossa competência e responsabilidade. O texto nos fala do papel que desempenhamos neste mundo, enquanto vocacionados para a glória de Deus. O texto nos fala do modo como administraremos sentimentos, sensações, pulsões que brotam dentro de nós e de como faremos todas estas coisas consoante a boa, perfeita e agradável vontade divina para as nossas vidas. E se desejamos um modelo em que nos espelharmos, alguém que possamos imitar para que tenhamos êxito em todas estas coisas, olhemos para Jesus. Ele sim, o modelo de toda a perfeição humana e o mais excelente a que podemos almejar. Vivamos imitando a Cristo para a glória eterna do Todo-Poderoso e que este nos abençoe. Em nome de Jesus. Este mês de abril foi marcado por uma programação especialíssima do nosso departamento de crianças. Sim, nós tivemos o nosso primeiro Acampa Dentro. As nossas crianças vieram para a igreja, dormiram aqui, acordaram aqui, fizeram muitas coisas maravilhosas, aprenderam, cantaram, brincaram, comeram deliciosos lanchinhos e foram muito felizes aqui neste lugar, aprendendo desde cedo a amar a Deus. Se você tem uma criança, traga para a igreja. Todo domingo às 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola dominical para as suas crianças. Se é seu vizinho, se é seu sobrinho, se é seu netinho, se é seu filhinho, traga para a igreja. Este lugar é para eles também. Desde o início do ano, nós temos estudado temas importantes para a fé cristã. Nós já passamos pelas alianças que Deus fez com os homens e agora nós estamos estudando os 10 mandamentos. Sim, isso nos ajuda a compreender melhor os propósitos de Deus para cada um de nós. Nós estamos na segunda aula, falaremos sobre o segundo mandamento. Se você deseja conhecer Deus melhor, entender melhor os desígnios dele, esteja conosco dominicalmente às 9h30 aqui no templo. 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Ao longo do mês de maio, reverendo José Mirabô, nosso pastor efetivo, com a anuência do Conselho da Igreja Presbiteriana de Copacabana, estará gozando de merecidas férias parciais. Ao longo deste mês, retornando no dia 27 de maio, assumindo assim todas as suas funções regulares. Não se esqueça de orar por ele, por sua família, para que esse tempo seja um tempo de alegria, de refazimento de forças e de muita alegria. Deus o abençoe. Chegamos ao final de mais esta celebração. Eu convido você a orarmos juntos, conforme aprendemos de Jesus, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Olhos fechados, corações unidos, numa só voz, dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.